Nós estamos na segunda mensagem da nossa série de mensagens. Nós estaremos alguns domingos trabalhando esse tema, Macários, o segredo da real felicidade. E nós então queremos convidar você a nós continuarmos essa nossa jornada nesses ensinamentos tão preciosos e abençoadores de Jesus Cristo, que Ele trouxe há tantos anos atrás, tanto tempo atrás, mas Ele continua nos abençoando e falando conosco hoje. E eu convido você então a ouvirmos esta palavra do Senhor, a meditarmos. Hoje nós vamos meditar num versículo só. Eu convido você a lermos todos juntos esse pequeno versículo, Mateus 5,4, que diz assim: bem-aventurados. Pronto. Versículo bem pequeno, que já dá realmente pano para manga, já tem muita coisa que a gente pode aprender aqui. Porque, irmãos, nós somos seres, como falamos semana passada, que há em nós uma busca, que há em nós um desejo em nosso coração. Nós nascemos e quando nascemos nós já choramos por uma falta, por um anseio, por um vazio, que já nos primeiros momentos da nossa vida já toma conta do nosso coração. Sentimos falta de algo. Não há consciência, não sabemos muito bem. Acabamos de nascer, não há consciência alguma. Mas há já uma falta, mas já um vazio que nos faz chorar. Nós somos seres que desejam consolo, que desejam conforto. E nós somos seres que desejamos oferecer conforto, que desejam oferecer consolo, que desejam abençoar as pessoas. Como nós falamos, as crianças nascem chorando, mas não para por aí a nossa necessidade e o anseio por consolo. Começamos a crescer e ainda criança, começamos a andar, caímos, nos machucamos e queremos o conforto e o consolo da mãe, o colo da mãe que nos afaga, que cessa o nosso choro, né? A gente se machuca, dói, a gente quer desistir, mas encontramos o conforto nos nossos pais, nos nossos familiares, e assim nós vamos crescendo e experimentando uma série de dores que nos fazem chorar. A vida é difícil, nós vamos aprendendo isto, que a vida é bem difícil. A gente cresce, a gente aprende que as pessoas enganam, que as pessoas prometem e não cumprem. A gente cresce e aprende que a gente fica doente. A gente cresce e aprende que a gente precisa, para não ficar doente, precisa tomar uma vacina. A gente aprende a amar coisas que logo vão embora. Os animaizinhos que a gente ama e de repente a gente percebe que eles vivem muito menos tempo do que nós. E quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai entendendo e percebendo que precisamos de consolo. Como diz o próprio pregador que nós estudamos há pouco tempo, quanto mais nós conhecemos, aumenta a nossa tristeza. E a gente também é muito bom em fazer as pessoas sofrerem, em magoar as pessoas. Nós de início achamos que é bom isso, mas depois o nosso coração se enche também de dor. Eu não sei se vocês viram, se vocês já se atentaram para isso. Na nossa propaganda botamos esta imagem. Você conhece essa imagem? Quem conhece, levanta a mão. Quem já tinha visto isso aí? Aonde que vocês viram? Pouca gente, achei que mais gente tinha visto. É porque eu estou ficando velho, eu acho. Onde vocês viram isso aí? Um quadro, você tinha um quadro? Rapaz, então está explicado. Logo que eu vi essa mensagem, eu lembrei dessa imagem, dessa criança chorando, né? E essa imagem é uma imagem muito, muito conhecida. Não só esta é a mais conhecida dentre todas as outras que estão ali, dos quadros das crianças que choram, e há uma lenda urbana acerca desses quadros. Diz essa lenda urbana que, por nunca ter conseguido vender nenhum quadro,
em sua carreira, o pintor italiano Bruno Amadio decidiu fazer um pacto com o diabo. O pacto com o diabo era que ele não faria mais quadros de crianças sorrindo, mas faria somente quadros de crianças chorando. E ele então usa o pseudônimo de Giovanni Bragolin. E não pintaria mais crianças felizes. Passaria a retratar crianças chorando por circunstâncias diversas. Mais tarde diz a lenda urbana que, arrependido, ele tentou entrar em contato com todos os proprietários dos quadros, não entrou em contato contigo, para que essas obras fossem destruídas, porque elas trariam algum mal para aqueles que as possuíam. Há várias teorias sobre isso, se tornou uma lenda muito... se você procurar na internet, você vai descobrir. Há várias histórias, então, que seriam crianças mortas, essas coisas mórbidas que surgem. Fato é que a lenda fala de uma maldição que acompanharia todos os que compraram os quadros. Lendas sensacionalistas à parte, de fato, há uma maldição que nos leva a chorar. De fato, há uma realidade que nos traz o choro. Nós fomos feitos para uma vida de comunhão com Deus e nós escolhemos seguir o nosso próprio caminho. Temos repetido isso aqui sempre. O mundo é como é, a realidade é como é, porque nós decidimos que seria assim quando os nossos primeiros pais resolveram construir a sua própria história. Há uma maldição, sim, irmãos, que nos trouxe choro. E essa maldição nos acompanha. Essa maldição do pecado, essa maldição da nossa rebeldia, nos acompanha durante toda a nossa jornada. Nós vemos que a partir do momento que os nossos primeiros pais saem daquele lugar onde Deus os colocou para viverem para a sua glória e passam a viver para si mesmos, nós vemos já no primeiro episódio ali, que temos ali em Gênesis, é um assassinato, um fratricídio que traz tristeza, que traz choro, que traz lamento para aquela família. O primeiro choro retratado na Escritura, lá em Gênesis, é o choro de uma criança, Ismael, filho de Abraão, que caçoando de Isaac, o filho de Abraão e Sara, Ismael era filho de Abraão com uma concubina, Sara ordena a Abraão que ele então rejeite aquela mulher com seu filho e lhe dá um pouco de comida, um pouco de água, e ela precisa pegar o caminho. E lá pelas tantas, no meio do caminho, quando acabou a água, e ela vê a criança chorando de sede, e ela então toma a decisão, ela se afasta da criança uma distância considerável, para não ver aquela criança chorar, para não ver aquela criança morrer. E o texto diz que o Senhor então fala através de um anjo a Agar, e promete que Ismael não morreria, antes que seria pai de um grande povo. A história bíblica é a história dos nossos fracassos e do nosso choro. E a história bíblica é a história de um Deus consolador, que está pronto a consolar aqueles que choram. No Novo Testamento, as pessoas choravam pela morte de Jairo. Desde que a morte entrou no mundo, irmãos, nós choramos. Desde que a morte entrou por conta da nossa rebeldia, nós choramos. Temos visto e passado por situações de choro tantas vezes esse ano e nesses tempos. Nós choramos. Aquela mulher chorava por conta aquele homem procurou a Jesus porque sua filha estava enferma, o chefe da sinagoga chamado Jairo. Aquela mulher chorava por causa da morte do seu único filho, a viúva de Naim. Jesus chorou quando da morte do seu grande amigo Lázaro. Jesus chorou quando se deparou com a incredulidade do povo de Jerusalém. Em suma, irmãos, a vida é uma coleção maldita de feridas causadas, de feridas recebidas. Mas a palavra de Deus nos ensina que há conforto nesta terra, nesta realidade.
Hoje, então, Jesus nos falará, irmãos, do consolo para a pior de todas as dores, para o choro do nosso pecado, para a nossa realidade de pecadores. Então, eu quero convidar você aqui, de maneira resumida, a gente aprenda que aqueles que choram pelo pecado e suas consequências vão encontrar consolo divino. Aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que choram porque veem na sua vida as consequências do seu pecado, aqueles que choram porque veem na sociedade a consequência do pecado humano, vão encontrar o consolo divino. Nós louvamos a Deus por isso. Então, 2 lições para a gente meditar nesta noite, para a gente levar para a nossa casa, para você também em casa poder meditar nesta noite, nesta mensagem, nesta segunda mensagem da nossa série, o choro que abençoa. Primeiro, há um tipo de choro que deve ser uma marca do povo de Deus. Há um tipo de choro que deve ser uma marca do povo de Deus. A gente está estudando o Sermão do Monte, esse lindo, lindo texto. Por favor, se você nunca leu o sermão todo, essa semana para na sua casa, leia o sermão todo, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós não vamos trabalhar todo o sermão, vamos trabalhar a primeira sessão do sermão, que fala das bem-aventuranças, os primeiros 12 versículos. Nós vimos que a palavra utilizada aqui, que é tema da nossa série, Macários, significa bendito, significa abençoado, feliz ou felicíssimo. Nós vimos na semana passada algumas coisas. Nós vimos que esta felicidade e estas características que Jesus fala. Semana passada vimos que felizes são os pobres em espírito. Por quê, irmãos? Porque deles é o reino dos céus. Hoje nós estamos vendo que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Essas são características espirituais. Não são traços de personalidade. Não é assim, peraí, deixa eu escolher, acho que eu sou mais pacificador. Não sou muito de fome e sede de justiça. Né? Não é isto. São características espirituais as quais nós somos conformados à imagem de Cristo Jesus, a partir do momento que temos um encontro com Ele. Ele está trabalhando em nós, Ele está movendo e moldando o nosso caráter, para que nós sejamos essas pessoas, pobres em espírito, pessoas que choram. Vimos também que essas bem-aventuranças são marcas de todos os crentes. Não é para alguns, não é para os mais famosos ou para os considerados os mais fortes na fé. Não, é para todos os crentes. Não escolhemos as favoritas. Vimos na semana passada que há uma conexão entre as bem-aventuranças. Semana passada vimos que são felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vimos que este pobre em espírito é aquela pessoa que entende que não tem valor espiritual diante de Deus, que não tem nada para oferecer a Deus, suas mãos estão vazias. Ele chega diante de Deus e vê que ele é um pecador miserável, e ele precisa da graça de Deus. Nada do que ele conquistou na vida, e esse pobre em espírito pode ser uma pessoa com conquistas pessoais, pessoas que fazem trabalhos excelentes no seu dia a dia, um excelente profissional ou excelente religioso. Mas nada disso nós vimos, nada disso pode persuadir a Deus a nos amar. Não há nada que façamos para que Deus nos veja melhores. Nós não temos nada diante dele, e é isso que nós precisamos ser, pessoas que reconhecem isso, pessoas que têm as mãos vazias, pessoas que se prostram diante do Senhor, reconhecem a sua insignificância, e então são cheios do reino de Deus, são cheios de Deus. E agora Jesus diz que são felizes aqueles que choram, porque eles serão consolados. Mas Jesus não está falando qualquer choro, não. Jesus não está dizendo que todos os que choram serão consolados. Não é isso que ele está falando.
Não é assim. Sabemos que há choros que não encontramos consolo. Há choros que não encontramos consolo. Sabemos também que não se trata de todos os choros dos crentes. Há choros inconsoláveis, às quais somos submetidos. Ele está falando de um choro específico, irmãos, é importante a gente entender isso. Ele está falando de um choro espiritual. Ele está falando daqueles que choram pelos seus pecados, daqueles que olham para si, reconhecem que são pobres, e mais do que isso, olhem para si e reconhecem que são pecadores, que fazem o mal. Aqueles que choram pelo seu pecado, aqueles que olham para o mundo e veem o pecado e as manchas do pecado no mundo e choram também por causa do pecado que há no mundo. São estes os bem-aventurados, são estes os felizes. Falamos na semana passada, no texto de Lucas 18, lá do versículo 10 a 3, Jesus contou uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu que confiava em si mesmo, olhando para o céu, ele orava a Deus e ele dizia: eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou um justo. Um homem que não era pobre em espírito. E dizia, apontando para um publicano, dizendo: eu não sou como aquele pecador. Um homem cheio de si, cheio de orgulho. O publicano, apontado pelo fariseu, sim, este pobre em espírito, não tinha coragem, diz o texto, de olhar para o céu e clamava: ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O pobre de espírito é aquele que sabe que é pequeno. E ele tem uma condição de tristeza diante do pecado que está sempre presente, irmãos. O pobre de espírito, e aqui está a ligação entre essas características, o pobre em espírito reconhece quem é, por isso há uma tristeza assim no seu coração, que nunca sai da vista dele. O pobre olha para si e fica triste diante de quem é, e ele chora. Essa é a marca do povo de Deus. Esta é a marca do povo de Deus. Os cidadãos do reino dos céus são pobres em espírito. Eles reconhecem que nada têm, que são pecadores. E quando olham para si, se entristecem, porque essa é a realidade triste da vida deles. Aquele que não é pobre de espírito não chora. Aquele que não é pobre de espírito não chora pelo que faz. O pobre olha para si e fica triste, mas aquele que não é pobre em espírito, ele não faz isso. Aquele que é pobre em espírito, ele olha para o mundo, ele vê as marcas do pecado em todas as coisas, manchando o mundo, pintando o mundo de cinza. E eles se entristecem por isso. Olhamos para nós e percebemos que ainda temos marca dos pecados presentes em nós e lamentamos por isso. Este é o choro que será consolado, este é o choro que é uma bênção, porque é o choro daqueles que é um choro que é uma marca do povo de Deus. Esse choro tem um caráter horizontal. Esse choro se dá quando nós olhamos para as injustiças, quando nós olhamos para a violência, quando nós olhamos para toda a desgraça de um mundo mau. Mas esse choro tem sobretudo um caráter vertical, porque nós olhamos para Deus e fazemos como Davi, como nós lemos aqui agora há pouco: pequei contra ti e contra ti somente. Porque é assim, irmãos, quando nós mentimos, quando nós somos desonestos, quando nós pecamos uns contra os outros, mas sobretudo pecamos contra Deus. E nós precisamos ser homens e mulheres que choram por causa do seu pecado, que choram por causa dos pecados da humanidade. Precisamos voltar a ser pessoas que choram. Reverendo Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte: um homem que verdadeiramente se encara e examina a si mesmo e a sua vida é um homem que necessariamente vai lamentar pelos seus pecados e pelas coisas que faz. Eu quero dizer para você uma coisa muito contracultural que esse texto nos ensina.
É marca do povo de Deus entender que todo dia é dia de choro, que todo dia é dia de morte, para aqueles que têm Cristo Jesus. Porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas têm que vir à igreja, e a igreja tem que ser um lugar onde a gente fica sempre feliz. Cantamos sempre hinos alegres, já viu isso? Parece que a igreja precisa ser um lugar onde a gente está sempre feliz, a gente está sempre sorrindo, a gente não tem problema, a gente só canta hino de vitória e de alegria. Mas eu quero dizer algo contracultural em relação à cultura evangélica brasileira. Esse texto está dizendo o seguinte para nós, irmãos: uma marca do povo de Deus é que o choro está sempre presente na vida deste povo. A morte está sempre presente na vida desse povo. Isso não quer dizer que vamos viver a nossa vida chorando, porque nós não somos os pessimistas sombrios. Lembram? John Stott, falamos semana passada. De um lado os pessimistas sombrios, do outro lado os otimistas iludidos, e no meio os realistas engajados. Nós não vamos ficar chorando o tempo todo, não somos os pessimistas sombrios, mas isso quer dizer que deve haver em nós a compreensão de que todos os dias os frutos da morte, do pecado, estão presentes em nossa vida e na vida daqueles que amamos. Não precisamos ficar fingindo que tudo vai bem. Não precisamos ser os otimistas iludidos que fingem que tudo está bem sempre, que está sorrindo sempre. E muitas vezes nós agimos desta maneira como cristãos, porque vivemos numa sociedade que o crente tem que ser feliz sempre, que o crente não tem problema, mas ele não fica triste, que o crente está sempre chorando, sempre sorrindo, e quando ele está na igreja, então ele está louvando só hinos de alegria. Não é isto. O evangelho não é isto. Sabe por que pensamos assim, irmãos? Porque achamos que o culto é sempre um momento de alegria, que o culto bom é sempre o culto alegre. A gente vai para o culto como que a gente fosse para uma balada. Isso tem que ser muito alegre, muito festivo. A gente tem que sair de lá efusivamente. A gente tem que sempre ouvir uma palavra de ânimo, sempre uma palavra que nos leva a pensar que a gente está sendo abençoado sempre. Mas isso é um engano, um erro, uma ideia equivocada. Achamos que nós vamos atrair as pessoas de fora se elas verem em nós pessoas sempre alegres e vitoriosas. E aí sabe o que acontece, irmãos? Vestimos uma capa de uma alegria vazia, de uma alegria ilusória, de uma alegria hipócrita, uma fantasia, uma falsa impressão de que sempre está tudo bem, mas não está tudo bem, não está tudo bem. Vivemos os choros, os lamentos, as dificuldades do dia a dia, choramos. Sim, o culto então não deve ser como muitos pensam, somente cânticos alegres, mas devemos expressar também essa realidade de tristeza, de gemidos, de dores. O nosso pedido de que o Senhor venha logo, o nosso pedido de que Ele venha logo nos encontrar, que Ele venha logo restaurar todas as coisas, que Ele venha logo acabar com essa bagunça de uma vez por todas. Já não somos mais a igreja que clama, Maranata, vem Jesus. Não somos mais essa igreja. Precisamos resgatar este sentido de que o choro está presente e vai estar presente em nossa vida até que Jesus volte. E devemos voltar a ansiar que Ele volte logo. Que Ele volte logo. Para enxugar de uma vez por todas os nossos olhos. Me desculpa se você não vai sair daqui alegre hoje. Feliz, exultante, pensando assim, como a minha vida é boa. Não vai sair assim daqui hoje. Espero que você saia olhando para si e entristecido por quem você é, mas alegre porque esse choro vai durar pouco tempo. Este é o ensinamento do Senhor. O choro faz parte da vida do cristão.
Você diria que Paulo é um homem triste? O que você acha? Paulo foi um homem triste? Você acha que ele foi? Não. Ele é intrépido, ele é corajoso, ele nunca deixou as dificuldades lhe paralisarem, mas ele expressa isto: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo expressa esta tristeza presente no seu coração quando ele diz: mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, nós gememos interiormente, nós gememos todos os dias. Nós lemos esse texto da liturgia, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Olha o que Paulo está dizendo, que a nossa realidade é esta: por um anseio pela redenção, nós ficamos gemendo e clamando: Senhor, venha redimir a minha vida, porque a realidade é esta realidade de choro, de dificuldade, de lutas. Esta é a realidade que temos, nua e crua. Mesmo tendo o Espírito, ele fala de gemidos que invadem o ser daqueles que ainda convivem com o pecado. Paulo ainda aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, 1 a 4, ele diz: sabemos que se for destruído a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. E ele fala então: enquanto isso, nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, nós gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, o cidadão do reino dos céus, ele chora pelo seu pecado. Todo dia ele olha para si e chora por causa do seu pecado. Toda hora ele olha para os telejornais, ele olha quando ele anda na rua, ele olha para as pessoas com quem ele convive, ele chora por causa do pecado do mundo. O próprio Jesus é reconhecido como Isaías disse sobre o Messias: desprezado. Falamos sobre isso quarta-feira, né? Ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, no credo dos apóstolos que nós estamos estudando: desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Não tinha pecado e não podia chorar por isso, por causa dos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado, mas Jesus chorou pelos pecados daqueles a quem criou, diante da falta de arrependimento de Jerusalém, diante da morte de um grande amigo chamado Lázaro. Ele sabia que ressuscitaria Lázaro, ele sabia que Lázaro iria levantar, mas ele chora pelos resultados do pecado. Ele chora porque a realidade humana é a realidade do pecado. Há muito que se lamentar. Há muito que se lamentar diante do pecado que nos assedia, que está presente em nós. Precisamos voltar a ser crentes que choram por causa dos pecados. Precisamos voltar a ser crentes que choram por causa dos pecados do mundo. E precisamos ser crentes que choram na esperança de que há uma boa notícia. E a boa notícia é essa que nós temos aqui. Bem-aventurados os que choram, pois os que choram serão consolados. Jesus ensina que irá consolar o seu povo. Parece uma contradição o que Jesus está dizendo. Felizes os tristes. Parece uma contradição o que Jesus está dizendo. Porque Jesus está dizendo que há um tipo de tristeza daquele que é pobre em espírito. A questão é que ele sabe que essa tristeza é passageira.
Essa tristeza vai passar, essa tristeza vai acabar. Nós precisamos lembrar que o texto está falando sobre quem são os cidadãos do reino dos céus. Um dos textos importantes sobre a inauguração do reino é o texto que nós cantamos aqui há pouco, que fala de Jesus na sinagoga. Jesus pega o rolo de Isaías e começa a ler o trecho que nós cantamos aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, ou carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Jesus veio para resolver o problema do choro. Jesus veio para transformar a realidade. Jesus se encarnou e fez tudo o que era necessário para resolver o problema fundamental da tristeza e do choro. Ou seja, nos livrar do pecado. E a promessa do consolo só pode se dar em Cristo. Não há outro motivo para consolo. Quando nós nos apegamos em outras razões para obter consolo diante do choro, do nosso pecado e do pecado do mundo, nós nos frustramos, porque somente em Cristo nós somos consolados, somente em Cristo nós encontramos o consolo, e em Cristo nós temos o consolo, irmãos, porque Ele nos garante que este pecado chegará ao fim, por causa do preço que Ele pagou na cruz do Calvário. E também que os pecados cometidos contra nós serão cobrados no último dia. Esta é a promessa do Senhor e esta é a esperança que temos. Ainda temos que lidar com o pecado, ainda temos que andar chorando, com um andar pesado diante do nosso pecado, diante da realidade nossa, que nós sabemos é esta. O que eu quero fazer, o que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço. O pecado está aqui o tempo todo, me entristecendo. O pecado das pessoas e do mundo está o tempo todo aqui, me cercando. Mas Jesus Cristo levou sobre Ele todos os pecados. E Ele garante que isso vai passar. Ele garante que tem dia marcado para o nosso choro cessar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, irmãos. Em Cristo temos consolo, porque Ele nos garante que este pecado chegará ao fim, por causa do preço que Ele pagou na cruz. Já hoje, irmãos, nós vivemos com os nossos pecados, nós sofremos com os pecados dos outros que recaem sobre nós, mas já temos o consolo do Senhor hoje. Lembra que eu te falei com vocês, que o reino dos céus é esta realidade que já está inaugurada, o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, de que Isaías falou, se inaugura em Cristo Jesus, se inaugura com a morte e ressurreição dele. O inimigo foi vencido definitivamente, está consumado, foi o que Jesus disse na cruz do Calvário. Ele inaugurou o reino está entre nós, mas ainda há de se consumar, é o já e o ainda não. Ainda choramos, mas olhamos para o futuro na esperança de que chegará o dia que não haverá mais choro. Mas já hoje temos o consolo do Senhor. O consolo do Senhor se dá pelo passado, pelo presente e pelo futuro. O consolo do Senhor, Ele invade a nossa vida em todas as dimensões. Quanto ao passado, irmãos, são muitas dores da nossa biografia. São muitas dores com que você chora na sua cama, de noite, quando ninguém vê, de coisas do passado que ainda te afligem, que ainda sufocam o seu coração, que ainda trazem mágoa, ressentimento ao seu coração. Choro, lágrima que desce dos seus olhos.
Nós ficamos voltando nelas, nas dores de pecados nossos, ou de pecados de pessoas que pecaram contra nós. Dores que sempre vêm à nossa mente, irmãos, mas nós não precisamos ficar nelas. Nós não precisamos delas. Não precisamos ficar nos punindo com os erros que já puniram Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não precisamos mais. Há consolo para hoje, irmãos e irmãs. Os males passados que trouxeram a nós, podemos saber que serão todos satisfeitos, ou em Cristo ou na ira dele. Podemos descansar também dos males que foram feitos contra nós, e entregar ao Senhor aquilo que foi feito contra nós. Nós lemos um salmo aqui, hoje, na liturgia, que tem um verso muito interessante, muito bonito. O salmista diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Deus tem um reservatório onde guarda cada uma das nossas lágrimas que nós derramamos pelo nosso pecado ou pelo pecado que nos faz sofrer. Que tal, querido irmão, querida irmã, ao invés de remoer as lágrimas, remoer as dores do passado e deixar elas no reservatório de Deus? Ele cuida disso. Ele cuida das nossas dores passadas. Quando voltar a vontade de chorar por elas, deixe elas no reservatório de Deus. Quanto ao presente, há lágrimas para hoje. Vivemos um tempo de lágrimas, de dores, de luto. Sentimos dores em dias difíceis. O teu pecado, o meu pecado, o pecado de alguém que talvez esteja do outro lado desse salão. Deixe Cristo tratar das suas dores hoje. Deixe Cristo levar sobre ele as suas dores. Que tal deixar a cruz tratar disso? Deixar das dores do presente, dos lamentos do presente. Ele mesmo disse na cruz, diante do pecado da humanidade que matava um homem justo e sem pecado: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Deus trata dos pecados do futuro, ou das dores do futuro. Eu não posso garantir que a sua vida vai ser uma vida boa até o final, sem lágrimas. Não posso garantir isso. Pelo contrário, posso dizer para você que muito provavelmente muitas lágrimas ainda virão na nossa jornada, na sua, na minha jornada, porque não tem jeito. O seu pecado, o meu pecado, a consequência deles, o pecado dos outros, a consequência do pecado dos outros também. Mas Deus nos revelou, irmãos, uma cidade onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais pecado, nem as suas consequências para nos fazerem chorar. E essa é a nossa esperança. Tudo isso vai passar. Podemos hoje descansar, porque tudo isso vai passar. A história do menino com um gibi, que vê o mocinho na linha de trem amarrado, e a mãe chama para ele dormir, e ele pensa: como é que eu vou dormir? Vou dormir triste, vou dormir chorando. E ele vai rapidinho lá na última página do gibi, e ele olha o mocinho junto com a mocinha, e o vilão perdendo. E ele então vai dormir tranquilo. Há consolo em relação ao futuro para hoje. Sim, porque embora vivamos dias difíceis, sabemos que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A confissão, ou no Catecismo de Heidelberg, o Catecismo Reformado, calvinista, de 1563, a primeira pergunta do Catecismo é: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é esta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte,
ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Essa é a nossa esperança. Este é o nosso consolo para a vida e para a morte. Esta é a certeza que nós temos. Choramos? Sim, choramos. Lamentamos? Sim, lamentamos. Precisamos chorar todos os dias diante de quem somos, do nosso pecado e do pecado da humanidade toda. Choramos, lamentamos, mas confiamos de que esse choro é passageiro. Esse choro será enxugado. Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa iniquidade. Lamentamos, mas somos consolados dos erros passados, porque sabemos que já foram lançados na cruz e nos ombros daquele que na cruz foi punido por causa do meu e do teu pecado. Lançamos também as nossas dores de hoje, crendo que Ele cura as feridas mais profundas do nosso coração, quando nós olhamos para a cruz vazia e percebemos que diante da minha e da tua rebeldia e ofensa, Ele pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. E descansamos na certeza de que um dia, irmãos, estaremos na cidade onde não haverá lágrimas, onde não haverá dores, onde não haverá choro. O texto de Apocalipse, que eu vou trazer daqui a pouco, nos fala alguma coisa sobre isso. Portanto, para a gente pensar e refletir um pouquinho, mais uma vez, algo que falamos semana passada: esvazie suas mãos para receber a graça de Deus. Esvazie suas mãos para receber a graça de Deus. Não confie em você, não confie em quem você é. Saiba-se pobre. Nós vimos que a palavra pobre não é o pobrezinho, é miserável, é o pobre que não tem nada. Não tem nada na tua mão para oferecer a Deus. Estenda a sua mão vazia e Ele te acolhe, e Ele te abraça, e Ele te recebe, e Ele te abençoa, e Ele te enche do Espírito Santo, e Ele faz com que o reino venha sobre você interiormente, através do Espírito Santo que te enche, exteriormente, através da capacitação do Espírito Santo, que ungiu Cristo, que nos unge para irmos levar consolo aos que choram. Esvazie suas mãos para receber a graça de Deus. Você tem recebido ou tem reconhecido e chorado pelo pecado em sua vida e na história da humanidade? Você tem chorado pelo seu pecado? É a pergunta que eu quero trazer para você. É a pergunta que eu trago para mim. Porque nós nos tornamos uma sociedade extremamente insensível a isto. Muitas vezes viramos crentes triunfalistas, que vêm para a igreja para sentirem-se bem. Ou pensam assim: não estou muito bem hoje, não vou na igreja. Muitas vezes nos tornamos esses crentes. Eu vou na igreja para me sentir melhor. Eu vou na igreja para receber uma palavra de ânimo, quando na verdade deveríamos estar aqui para ouvir a voz do Senhor, que muitas vezes nos diz: você é pecador, você é pecador, você é um homem e uma mulher pecador e que necessitam da minha graça. A pergunta que eu te faço e eu faço para mim: temos reconhecido o nosso pecado e temos chorado? Quando nós mentimos, quando nós agimos mal com alguém, quando nós sabemos que lá no íntimo do nosso coração agimos com motivações enganosas, desonestas, isso tem nos feito mal. Nós nos tornamos pessoas totalmente insensíveis ao pecado. É uma pergunta que você deve fazer e que eu me faço hoje: qual foi a última vez que eu chorei por algo que fiz, que eu lamentei profundamente por algo que fiz? Qual foi a última vez que isso aconteceu com você?
olhamos os pecados da humanidade e muitas vezes a nossa postura é de colocar sempre a culpa no outro. Não é isso? Vivemos num tempo então em que a culpa é sempre do outro, quando na verdade deveríamos olhar para toda essa lama e reconhecer que nós somos parte disso e que nós carecemos da graça do Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, vem e acaba com essa bagunça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos entristeça. Talvez não seja o melhor discurso para você que talvez veio ao culto para ouvir algo bom, que te levante a moral. Que Deus te entristeça, que Deus me entristeça e que me faça chorar o choro que abençoa, o choro por causa do meu pecado, e que Deus enche o meu coração de esperança, de que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Vamos louvar o Senhor e vamos orar.